Olá, tô aqui para deixar um recadinho para vocês. Algo que Deus tem falado no meu coração essa semana, que seria sobre o tempo do Senhor. Como é impressionante quando a gente se encaixa nesse tempo. Quanto que Deus ele trabalha na nossa vida nesse tempo. Às vezes a gente se preocupa tanto em correr, né, com as coisas, com tantas coisas que a gente assume, responsabilidades, né? Mas será que essas responsabilidades não estão roubando o tempo de Deus para nós? Qual, qual tem sido o verdadeiro propósito que você tem se dedicado? Você já parou para perguntar se essa maneira que você está vivendo é a maneira certa dentro do tempo do Senhor para você? Sabe, há uns anos atrás eu fiz um propósito com Deus. Eu decidi parar de trabalhar caso eu venha engravidar do meu quarto filho. Porque, para quem não me conhece, esse é o meu segundo casamento, né? E desse meu segundo casamento veio o Matheus, que é o primeiro filho do meu esposo. E, e o meu filho, ele tinha muita vontade de ter mais um irmão, né? E a gente ficou relutando durante alguns anos. Mas devido às situações, a gente percebeu que realmente era necessário mais um bebê. E ficamos grávidos do João. Mas antes disso, eu fiz um propósito com Deus. Eu sempre fui uma mulher que correu tanto, né, para poder trabalhar e ajudar dentro de casa financeiramente, sempre me preocupando com o melhor para minha família. Mas quando eu fiquei grávida do João, eu fiz um voto com Deus e eu falei para Deus, eu falei: Senhor, se eu ficar grávida do João, eu vou parar de trabalhar fora, para mim poder ter tempo na educação dos meus filhos. E para honra e glória do Senhor Jesus veio João, né? E hoje eu tô aqui, né? Deus me trouxe de volta ao início de tudo para mim viver esse propósito. Por algum motivo, por alguma razão, a gente acaba se dispersando, né, do propósito de Deus para nossa vida. E quando a gente sai, né, desse propósito, a gente acaba gastando tempo demais com coisas e situações que não são necessárias. E com isso a gente vai ficando sobrecarregado, cansado, exausto, né? E eu percebi que quando eu comecei a pedir para Deus me levar ao início de tudo, me levar ao primeiro amor, me levar a entender a vontade dele para minha vida, eu me lembrei que por alguma razão eu acabei saindo desse propósito e voltei a trabalhar, voltei a me preocupar com coisas que não era para me preocupar, né? E não que eu ache errado, tá? Uma mulher trabalhar fora, mas na minha realidade, eu fiz esse propósito com Deus. E Deus, ele não se agrada de quando a gente promete algo para ele e não cumpre, né? Porque Deus, ele sempre vai cumprir a parte dele na nossa vida. Porque ele é fiel. Mas e nós? Temos sido fiel a ele? E essa pergunta começou a vir no meu coração, né? Que eu estava devendo algo para Deus, né? E também para minha família. E Deus me levou ao início de tudo. Nós voltamos para nossa casa, né? Para nossa casa da qual a gente tinha saído há um ano e meio atrás. E a gente voltou. E a volta para essa casa, ela reacendeu o primeiro amor. Ela nos trouxe mais tempo em família, mais qualidade de vida, né? E hoje eu posso descansar mais e me preocupar menos com as coisas, porque às vezes a gente deixa de valorizar o que Deus de fato coloca em nossas mãos e começa a deixar de lado as coisas que Deus coloca nas nossas mãos para buscar coisas que Deus não quer para nossa vida. E a gente acaba gastando muito tempo com isso, se preocupando com coisas que não era para nós estarmos nos preocupando, né? Porque de fato, às vezes a gente se ilude com as coisas deste mundo, né, com as conquistas, né? E a gente vai se dispersando do verdadeiro propósito. Mas como é bom quando a gente volta ao primeiro amor, como é bom quando Deus ele nos dá a oportunidade de voltar ao início de tudo e entender esse tempo dele para nós, entender esse tempo tão precioso que Deus coloca em nossas mãos. O tempo do Senhor é sempre melhor do que o nosso tempo, do que o tempo que a gente se dedica em correr atrás de tantas coisas. Quando a gente está vivendo no tempo do Senhor, a gente descansa, a gente tem a nossa fé acendida, a gente tem o verdadeiro propósito em nossas mãos. E a gente para com tudo que não há necessidade, né? Às vezes a gente quer fazer tantas coisas, ser útil para tantas pessoas, né? Ajudar tantas pessoas, mas a gente esquece do verdadeiro propósito que, em primeiro lugar, é a nossa casa, é a nossa família. E quando a gente tá com essa base fortalecida, nos princípios, então a gente pode passar pelo fogo e resistir, porque a nossa base está forte.
porque a nossa base está sólida, né? E quando a gente não está firme nesta base, vivendo situações que não são pra gente viver, vivendo fora do tempo do Senhor, quando vem o fogo, quando vem as lutas, quando vem as circunstâncias, a gente vai se abalar, a gente vai se perder no meio do caminho. E eu tô muito feliz, porque Deus me deu uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer tudo diferente, de valorizar mais as coisas que Ele tem na minha vida, as coisas que Ele já me deu. E eu acredito que quando a gente entende isso, a gente avança. Parece que para algumas pessoas a gente vai estar parada no tempo, mas para Deus e para quem está vivendo de fato essa realidade, é algo novo. Por mais que não pareça, é algo novo, porque a cada manhã é um novo tempo do Senhor, é uma nova oportunidade, é uma nova chance. E o que eu quero dizer para você com esse meu testemunho da minha vida, eu quero que você olhe para sua vida agora e se pergunte: você tem corrido tanto? Você tem deixado de viver o tempo do Senhor para você? Você já se perguntou se tudo isso que você está vivendo é a vontade de Deus? Você já se perguntou se as suas preocupações elas estão fora da vontade do Senhor? Será que é para você se preocupar com isso? Será que é para você gastar o seu tempo com isso? Será que é para você correr tanto? Desacelere. Pergunte para Deus: Senhor, qual é a sua vontade para minha vida? Qual é o tempo do Senhor para mim? E se fortaleça porque as lutas vêm, mas se você estiver firmada numa base sólida, que é a palavra de Deus, que é o tempo de Deus para tua vida, que é os princípios da palavra, você pode ter certeza que você vai passar pelo fogo, mas você vai ter a sua recompensa. Eu creio nisso porque isso está lá na palavra de Deus. E eu espero que essa palavra fale ao seu coração, que você tenha uma nova chance, assim como eu, e que você saiba valorizar a cada dia, a cada amanhecer, as oportunidades que o Senhor te dá. Que Deus te abençoe e viva o tempo de Deus, viva o tempo do Senhor, e você vai ver que a sua vida vai mudar, em nome de Jesus.